Estamos começando mais um Contraponto Cultura. No programa de hoje a gente vai atender um compromisso com o nosso telespectador, que é trazer aqui uma figura que a gente vai provar que ela existe, porque em todo o programa a gente comenta que nós compramos esse livro, que tem na livraria do Cebola, e hoje quem está aqui com a gente é o Cebola. Cebola, muito obrigada. É um prazer o estar Antônio aqui. Borges, mas que é muito conhecido aí no meio acadêmico, né, e no meio político como Cebola. Isso, é um prazer estar aqui participando desse programa. É um espaço para divulgarmos editoras que de extrema qualidade, mas sem visibilidade nas grandes livrarias do país. Que elas não vendem autoajuda, não vendem best-seller, que são comprados a preço de ouro, né, para reprodução aqui no país, e que não fazem parte da indústria cultural livreira. São livros de transformação social. Pois é muito importante, né, Antônio? Não, Cebola não tem... Fica à vontade. Antônio Borges, nosso amigo. Porque nas aulas que eu dou, cada vez mais eu utilizo muitos livros que são autores que são hoje publicados por essas editoras, entre elas a editora Boitempo, a editora Fundação Perseu Abramo, né? E a gente fica assim, primeiro eu queria avisar o telespectador que esse não é um programa de propaganda, é um programa de prestação de serviço público. O que a gente está falando? Olha, a gente está precisando pensar, né, e de contraponto. E de contraponto. E de falar o que não é dito na mídia convencional. E pensar, nós temos que pensar alternativas, né, a esse mundo que está aí, essa crise desse sistema neoliberal, etc. E são editoras que trazem esses autores que muitas vezes não ganham espaço naquelas editoras mais comerciais, de best-seller, autoajuda, livraria de aeroporto, né? Francis Fukuyama, livraria de aeroporto. Não, é ao contrário, traz um pensamento sério, são editoras extremas, muito respeitadas e que hoje trazem esse pensamento alternativo. O que tem aí, Cebola, de novo para as pessoas? Só para melhor compreensão, quando eu decidi passar de um escritório para abrir uma livraria na Savassi, que vai coincidir com a reinauguração da revitalização da Savassi, começaram a tentar me colocar a pecha de empresário. E não é isso, eu sou um sacoleiro de esquerda, eu vendo kit militância. Bom, a relevância de uma editora, por exemplo, como da Fundação Perseu Abramo, é uma editora que, se não fosse ligada a uma fundação, veja bem, a Fundação Perseu Abramo é mantida pelo Partido dos Trabalhadores, mas não necessariamente está a serviço do partido. A relevância da importância de fundações como essa é que ela capta pesquisas, capta recursos no exterior para fazer pesquisas e, em seguida, publicar um livro analítico sobre o tema pesquisado. Uma pesquisa a nível nacional, num país territorial imenso como o nosso, ficaria caríssima. Então, a editora alguma faria uma pesquisa para publicar um livro. Ela teria certamente prejuízo. No entanto, a Fundação Perseu Abramo capta recursos em fundações de partidos de esquerda na Europa, realiza essas pesquisas nacionais e publica-se livros valiosíssimos até para a execução de políticas públicas no país. Dentre eles eu posso citar O Racismo no Brasil, que identifica em todo o território nacional, nas mais diversas estratificações sociais, a questão do racismo. A mulher brasileira no espaço público e privado, que vai detectando aí não só o avanço da participação da mulher na sociedade, como a aceitação disso também, né? Então trata também da questão de gênero. Nós temos uma parceria com o Sesc Senac em São Paulo, numa pesquisa sobre idosos no Brasil, porque todo mundo vai ser idoso um dia. Sim. E precisamos nos preocupar cada vez mais com essa crescente
parcela da É população. bom que sejamos, né? Eu quero muito ser idoso um Tomara. Uma pesquisa valiosa também, que é a Retratos da Juventude Brasileira, que trata do tema da juventude. Todos esses, Cebola, são da Perseu Abramo? Todos da Perseu Abramo, da Fundação Perseu Abramo. É importante para o telespectador, você tem um retrato da sociedade brasileira, né? Exato. Pesquisas sérias, pesquisadores, né? E a mais recente... O José Luiz falou aqui que a gente presta um serviço público, né? E quando a gente fala isso, é justamente porque quando nós indicamos esses livros para os alunos, eles têm dificuldade em encontrar, né? E muitas vezes eles, quando estão procurando uma boa leitura, não têm acesso a essa excelente leitura que fica aí escondida porque não tem vitrine. Por exemplo, um livro da Fundação Perseu Abramo que eu sempre indico na minha aula, os alunos, né, da Federal e da PUC, é aquele Forjando a Democracia, uma história da democracia na Europa, né, que é da Fundação Perseu Abramo. É um livro, os alunos às vezes assustam, porque às vezes pega uma geração que está mais acostumada com computador, tudo rápido, etc. Mas é uma leitura muito gostosa. Daquele historiador inglês chamado Geoff Eley, né, onde ele faz uma história da democracia de 1850 até o ano 2000. É um livro fantástico. Já discutimos esse livro aqui no Contraponto Cultura há algum tempo, e eu sempre indico. Está aí uma boa leitura para o telespectador. Se quiser conhecer a história da democracia na Europa e a repercussão disso em boa parte do mundo, é um livro muito, muito legal. E a riqueza bibliográfica também desse livro, que é um livro de aproximadamente 800 páginas. Eu não falo assim, vai assustar. 800 páginas. 100 delas... O Zé Luiz tentou esconder, Cebola. Bibliográfica. Essa parte aí o Zé Luiz tentou esconder, mas não teve jeito de se abrir. O livro é enorme. O mundo é muito difícil de transformar. E quem quiser transformar páginas, com pequenas colaborações, tem que dedicar pequena parte do tempo para leitura, para pesquisa, que isso engrandece a qualquer ser humano. Você falava aí, Cebola... Eu estava finalizando essa coleção da Fundação Perseu Abramo, e a mais recente é Diversidade Sexual e Homofobia no Brasil. Então, eu vou aqui omitir uma série de livros importantes da Fundação Perseu Abramo, mas infelizmente não é possível falar de todos. Outra editora também nova em Belo Horizonte, ela é de São Paulo, nós estamos trazendo para Belo Horizonte, é a Alameda Editorial, que é uma Alameda de caráter mais a Alameda é de caráter mais editora universitária. Mas ela lançou agora uma coleção que chama Direito e Cultura, uma coleção maravilhosa. Inclusive nós estivemos aqui no programa entrevistando o autor do primeiro livro dessa coleção, que é o professor José Luiz Borges Horta, que é professor da UFMG. Sim, ele, além de fazer parte da coordenação dessa coleção, ele presenteou ao mundo editorial com um belíssimo livro. Que é a História do Estado de Direito. O livro é excelente, é um programa imperdível. Chamar a atenção do telespectador para não perder essa semana o programa Contraponto Notícias, com o professor José Luiz Borges Horta. Está muito interessante, o livro dele é fantástico. É um livro que certamente será uma referência para toda a população que se interessa pela transformação social, principalmente via o Estado de Direito, né? A Alameda Editorial, em breve, nós teremos todo o catálogo dela à disposição nessa pequena livraria que estamos inaugurando em breve na Savassi. Diz aí o endereço para o telespectador. Sim, ela será na Rua Antônio de Albuquerque, 749, loja 14, a um quarteirão e meio da Praça da Savassi. Entre Sergipe e Alagoas. É aquela galeria do edifício Comiteco, né? Isso, onde tem ali uma loja já bem visitada, uma loja de artesanato e obra de arte. Exatamente em frente à cultura inglesa. Daqui a pouco, é só passar ali na Savassi, você para e pergunta, onde é a loja do Cebola? Tomara. Mas, enfim, uma outra editora que eu destaco é a Boitempo. Boitempo é uma editora que foi relançada há 15 anos em São Paulo, pela filha do primeiro editor de uma Boitempo da década de 60,
E Boitempo é o nome de um poema de Carlos Drummond de Andrade. E esse editor era um comunista morador de Belém. E ele teve, inclusive, a autorização, à época do Carlos Drummond de Andrade, para usar o nome da editora, né? E ele foi perseguido pela ditadura militar, a editora não foi adiante, por razões óbvias, e a filha dele, anos depois, há 15, 16 anos exatos, em São Paulo, criou a Boitempo Editorial, que apesar de nova e apesar de ter um segmento mais cultural do que comercial, a editora já ganhou alguns prêmios Jabuti. Eu destaco aí o primeiro deles, um romance sobre a Anita Garibaldi, um romance do Flávio Aguiar, ganhou o prêmio Jabuti em 2000. Em 2007, uma enciclopédia latino-americana, organizada, entre outros, pelo Emissário. Excelente, excepcional essa enciclopédia. Essa enciclopédia, o curioso dela é que estávamos acostumados com enciclopédias feitas na Europa ou nos Estados Unidos sobre os países latino-americanos. E esta é a primeira publicação feita nos seus respectivos países. Chama a Enciclopédia da América Latina? Como é que é? É latino-americana, Enciclopédia Latino-Americana e Caribenha. Que foi organizada pelo Emissário, aqui no Brasil. E envolveu várias universidades, várias equipes em cada estado, nação da América Latina e do Caribe. Eu acho que aqui no Brasil foi a UFRJ, não foi? Sim. A UFRJ que abraçou esse projeto. Exato. E ela ganhou o prêmio Jabuti de melhor livro de não ficção em 2007. E recentemente um outro Jabuti da Maria Rita Kel, que é uma psicanalista militante, o livro chama-se O Tempo e o Cão, a atualidade das depressões, onde ela contextualiza as depressões no mundo moderno, nesse mundo capitalista, digamos, selvagem, né? Mas que em breve será transformado, já está sendo transformado. Vai acabar, vai acabar. Nessa linha, o nosso querido Michel Louvi, ele já havia escrito muito sobre revoluções. E ele recentemente lançou um livro só de fotos de todas as revoluções existentes na sociedade. Oh, gente, isso eu não vi. Mas isso tem lá em casa. Eu já li, já estudei as fotografias, tem coisas lindas, tem os textos explicando, tem a Revolução de 1870, a Comuna de Paris, 1871, está lá. Gente, tem muita e as coisa fotos, boa, como né? assim tinha que ficar muito tempo de exposição, então você não tem aquela foto dinâmica, né? Então na Revolução vão os caras que vão ali para a luta, antes de ir para a luta fica todo mundo parado assim, naquela posição para tirar fotos, né? Exato. E aí mostram os canhões em Paris, muito, muito Não, porque rico, quando você muito falou do interessante. Michel Louvi, eu até imaginei que você fosse comentar sobre o livro novo dele, comentando as teses sobre a história do Walter Benjamin. Tá, esse fica para uma outra oportunidade que está no prelo e não saiu ainda, né? Nós vamos aguardar um pouco esse comentário. Porque esse é, para mim, um grande livro. Tem o Gramsci também, ele trabalha, não tem? Tem. Um livro sobre Gramsci também. A Boitempo, só cortando um pouco antes que eu me esqueça, ela tem uma coleção muito importante que é organizada pelo Ricardo Antunes, que é um sociólogo de São Paulo, que chama Coleção Mundo do Trabalho. Esse Ricardo Antunes já escreveu um livro que já é clássico na sociologia do trabalho, muito consultado pelo direito do trabalho, que é Os Sentidos do Trabalho. E agora saiu um novo livro dele, que é O Continente do Labor, sobre a América do Sul. E nessa linha do mundo do trabalho, já pega um gancho com um húngaro que foi colaborador de Lukács, Svan Mészáros, e a Boitempo está publicando toda a obra de Mészáros aqui no Brasil. Ele já esteve aqui no Brasil 2 vezes. Pois é, nós temos que falar com a Boitempo, que esses caras são caras fantásticos, né? O Slavoj Žižek, que eu tenho trabalhado muito com o Žižek, muito essa interface que escreve Estado, muito poder, Boitempo, psicanálise, etc. O Žižek veio várias vezes aqui, mas vai na Bahia, vai no Rio, vai em São Paulo, não vem em Belo Horizonte, não é possível. Infelizmente, nós precisamos, antes de cobrar da editora, organizarmos mais
a academia, nós os sindicatos. Vamos levar os da FMG. Mas com certeza não é por falta de leitores do GIGEC, porque aqui ele tem muitos leitores. Gente, vamos voltar aqui, vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta no segundo bloco falando sobre as editoras alternativas que estão disponíveis aí para uma boa leitura. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Hoje eu não vou entrar em cena para representar um papel, mas para dar um toque em você que dá tanto valor à liberdade. Tem gente que usa drogas porque acha que vai ficar mais descolado. Num primeiro momento, a droga pode até dar prazer. O problema é o que ela faz depois. Não parece uma incoerência usar drogas para buscar liberdade e depois perder a liberdade para as drogas? Então, se elas surgirem na sua vida, sai de cena e faz assim para as drogas. Estamos de volta com o Contraponto Cultura e o convidado dessa semana é o Cebola, o Antônio Borges, nosso amigo e livreiro aqui que nos ajuda muito a trazer recomendações de leitura para você, nosso telespectador. Cebola, aqui no primeiro bloco a gente interrompeu falando sobre as novidades da editora Boitempo e você falava da coleção do Mesaros, né, que ele está reeditando os livros. Eu queria saber quais são as recomendações aí sobre essas obras. Além das obras do Mesaros, o Mesaros é um pensador muito consistente. E a Boitempo lançou também um livro sobre a obra dele. São vários autores, filósofos, professores comentando a obra dele e que seria ali um livro básico, na minha opinião, como ponto de partida para se estudar melhor o Mesaros. O Mesaros tem um livro Para Além do Capital, que são 1.300 páginas. Então, eu recomendo primeiro essa pincelada sobre a obra dele, para a partir daí o livro que lhe chamar mais atenção, porque nós já temos mais de 10 livros traduzidos para português, além um outro autor que eu não posso deixar de falar, e que nós temos a honra agora de ter toda a obra dele sendo traduzida direto do alemão, sob a supervisão de uma entidade que cuida das suas obras, que é o nosso velho e cada vez mais novo amigo Karl Marx. Karl Marx, que está tendo toda a obra agora traduzida eu direto digo, do alemão. O Marx é muito interessante, se a gente pegar trechos do Manifesto Comunista ou de outras obras do Marx, se publicasse isso num jornal de grande circulação, como um editorial econômico, fala, gente, o cara está falando, ele fala, o que vai acontecer, o que está acontecendo aí, ele escreveu. Né? É muito interessante. E como que a obra de Marx ela volta a ser, né, hoje estudada, principalmente a gente pode falar talvez um Marx economista, um Marx filósofo, não um Marx político, né? Mas esse Marx economista ele está sendo estudado. Que esgotou em 2008, né? Ficou a obra mais vendida aí com começou o ápice a ser da lido, crise. super lido na Alemanha. Os caras agora vão entender o que está acontecendo. Né? E Marx, né, já em outra dimensão, já nos falou, olha, essa coisa desse capitalismo liberal vai dar nisso. Ele deu um aí, aviso né? de incêndio, falando em aviso de incêndio, eu lembrei, Cebola. O livro que eu comentei aqui no primeiro bloco... Então, de análise das teses de Walter Benjamin. Que é o do Louvi. Do Michel Louvi. Avisos de incêndio. Aviso de incêndio, que é uma expressão utilizada em referência até a essas teses mesmo do Walter Benjamin. É sensacional esse livro. Quanto a essa literatura de esquerda, marxiana ou marxista, como queiram pronunciar, isso agora é recorrente. Outro dia me surpreendeu, lendo a Folha de São Paulo, que é um jornal neoliberal, estava lá no caderno Mercado, uma análise elogiando um livro do Eric Hobsbawm, Marx, Marxismo, Como Mudar o Mundo.
Então, outra leitura obrigatória, o telespectador. Esse é muito bom. Esse eu comprei com você outro dia. Estou lendo, ainda não acabei não, mas esse é muito... O Érico Hobsbawm é muito bom, escreve muito bem. Ou né? seja, até um jornal conservador, neoliberal, como a Folha de São Paulo, não tem como negar a importância desses pensadores contemporâneos, até porque o capitalismo, como está em derrocada. Esse tipo de sociedade não comporta seres humanos, natureza, né? É insustentável. Isso está insustentável. E já com aquela crise de 2008 nos Estados Unidos, quando outros autores da Boitempo, como o Mesaros, escreveu um livro sobre a crise de 2008, o Zizek, né, aquele primeiro como farsa, depois como tragédia, né? Espetáculo. E o Zizek escreve muito para aquela coleção Estado de Sítio. Ah, sim, né? é uma eu coleção acho que o primeiro importantíssima. livro publicado dele, pelo menos foi o primeiro livro que eu li do Zizek, e a partir daí eu venho lendo tudo que o Zizek escreve, que é Bem-vindo ao Deserto do Real, que saiu pela Boitempo. Saiu logo na após coleção, o 2011, né? Foi aquele... Na coleção Estado de Sítio, né? Foi. E Zizek, gente, é o mesmo autor que a gente comentava no programa anterior, Zizek, a gente só mudou a pronúncia. Porque essa é uma discussão. Tem uma coisa que a gente já até comentou, existe uma tradição, né? Não sei se em toda a Espanha, mas na Espanha e Portugal, alguns autores traduzem os nomes. No dia eu estava lendo um livro de um espanhol, ele botou lá, Juan Jacobo Rousseau. Eu falei, quem que é esse Juan Jacobo? Ele falou, é o Jean-Jacques Rousseau. Então a gente pode traduzir também, porque o que falam que na pronúncia do esloveno, que eu não tenho a menor ideia, é Zizek. Mas está lá, Z-I-Z-E-K, fica Zizek mesmo. O importante Ele é não que vai ficar leiam com a raiva, obra. não. Leiam a obra. É um cara que teve lá naquele movimento Occupy nos Estados Unidos, onde que inclusive tem aqui, olha... Dentro do próprio capitalismo, né, os norte-americanos estão lá ocupando as ruas, tentando mudar a sociedade. Né? No intervalo, Zé Luiz não resistiu e trouxe 3 livros aqui. Ah, pois é. Esse aqui é do movimento Occupy Wall Street, né? Esse é um livro que foi coeditado com a Carta Maior, que é um site muito visitado aí. É um livro para ocupar as prateleiras, estantes de cada leitor brasileiro, que ele está a um preço de R$10 apenas. E é um livro vendido a preço de custo, para que as pessoas se informem, né? Assim como o trabalho que a gente está fazendo aqui agora, né? Nós não estamos recebendo da Boitempo, nem da Fundação Perseu Abramo, mas o que é? Um trabalho mesmo de que as pessoas precisam, nós precisamos. Hoje de manhã eu falava isso para os meus alunos, a gente precisa entender o processo que nós estamos vivendo. É fundamental que as pessoas tenham um grau importante de clareza sobre o processo econômico, sobre essa crise econômica, e que a partir daí a gente seja capaz de refletir alternativas. E ao mesmo tempo que tem muita informação disponível, as pessoas não estão informadas. Outro dia nós comentávamos que o jornal hoje não o jornal que se chama assim, né? Mas hoje em dia, os jornais não... É difícil também. Assim, impossível falar. Tá vendo como é que eles aproveitam das pesquisas de mercado antes de lançar o nome? Então, atualmente, tem esse jornal ainda não, né? Atualmente? Não. Eu não sei. Bom, atualmente, os meios de comunicação, esses veículos de comunicação não informam mais. Outro dia nós estávamos prestando atenção nisso. Nós assistimos uns 10 minutos de um jornal sem ter nenhuma notícia. Um jornal de uma grande rede de TV, muito parcial e comprometido. Mas eu falei, olha que interessante, tá? Porque geralmente nós não temos visto mais televisão. Televisão eu vejo o jogo do Cruzeiro, o contraponto, a TV comunitária, né? O voleibol, às vezes. Mas olha como é que o jornal... Nós paramos para ver esse jornal. Interessante que eu vi o jornal todo, olha, a coisa que menos tem é notícia. Virou um programa de entretenimento. E de algum serviço público, de horrores, de crimes, assassinatos, mas nenhuma análise crítica do mundo que a gente está vivendo. Esse mundo que está aí, né, em um processo radical de transformação e não falam nada. E os alunos perguntam muito, né? Mas aonde que eu leio isso, professora? Mas o que eu ouvi foi essa notícia. E aí vem nosso compromisso aqui é justamente esse. E esse livro, a R$10, é um livro para que todos tenham acesso. E
partir desse ponto de vista da militância nos Estados Unidos, porque a gente acha que os Estados Unidos é só aquilo que a Rede Globo mostra, né? Aquela riqueza, aquela opulência. Hollywood, não, é assim Broadway, como no Brasil, riqueza e opulência é para poucos. Né? E tá aí uma prova disso, foram esses movimentos de ocupação das praças, muito reprimidos, igualmente aqui no Brasil também. Aqui em Minas Gerais. Violentamente reprimidos pela polícia norte-americana, como os movimentos também populares aqui no Brasil são reprimidos. Exatamente. Né? Então, aqui em Belo Horizonte, esse capitalismo selvagem, ele é internacional. É um capitalismo que, assim como ele cria uma massa oprimida na América Latina, está criando também na Europa, nos Estados Unidos, porque o lucro exorbitante não combina com a distribuição de renda. E por isso, cada vez mais, a leitura sobre a obra de Marx, Engels, torna-se importante e tem aumentado, e atual. Olha o que veio de autores estrangeiros lançar livros aqui recentemente, Lavois Zizek, Domênico Lossurdo veio há 2 anos também atrás. Muito bom. Aliás, o Lossurdo sempre tem uma recomendação. Linguagens do Império, um grande livro. A Linguagem do Império, que dá Boitempo. E, além disso, tem um livro que não é da Boitempo, mas esse é um livro que você podia recuperar, colocar na que é um livro que eu indico para meus alunos sempre, que é um livro que chama Liberalismo entre a Civilização e a Barbárie. Sim. Onde Domênico Lossurdo, que é um cara muito estudioso... Eu creio que é pela expressão popular. Não. É Anita Garibaldi. Anita Garibaldi. Anita Garibaldi. Esse livro vale a pena ser resgatado. E é que eu sempre indico para meus alunos. Olha, eu já fui procurado por companheiros aí da editora. Em breve estaremos representando aqui também. Olha, se o telespectador quiser, é um livro fininho, uma leitura agradável, ao mesmo tempo densa, né? Um autor, é um estudioso, sério, né? Que ajuda a gente a entender o que é o liberalismo. Né? Ele dialoga com os autores liberais do século XVIII, XIX e XX, né? E mostra coisas que são surpreendentes para quem fica só naquela ideia mais do senso comum, né? Que o termo liberal possa ter, e que, em geral, esse sentido comum que o termo liberal tem para as pessoas é muito distante do seu sentido econômico, né? Que é altamente elitista, excludente e não democrático. É um livraço. Nessa linha de pensamento, a Boitempo tem uma coleção que chama Estado de Sítio, onde lá nós temos autores como George Agamben, ela está traduzindo toda a obra Homo Sacer do Agamben por capítulos, né, para facilitar a aquisição e leitura. Outro livrinho da Boitempo, Profanações, do George Agamben, muito bom. Sensacional. Além de George Agamben, temos vários autores nacionais também. Tem um livro maravilhoso nessa coleção que é O que Resta da Ditadura, que são vários artigos comentando o que a ditadura nos deixou, né, no campo da cultura, do pensamento democrático, da nossa vida, né? Essa coleção, ela tem um livro interessante também do Alain Badiou, que é um ateu falando sobre a obra de Paulo o Apóstolo. Esse livro é sobre o princípio do universalismo em Paulo o Apóstolo. Esse livro já trabalhei no doutorado, de certa forma estou trabalhando de novo agora. E ele tem 3 semanas que nós estamos estudando o capítulo 1. O primeiro capítulo. Nós sentamos alguns professores e nós estamos decifrando ali. É muito denso, muito rico, mas muito rico. Né? Alain Badiou é um psicanalista, um filósofo que merece ser estudado e compreendido. Né? Um outro também que eu não poderia deixar de citar dentro desse princípio do universalismo em Paulo. Nós temos um livro lindíssimo que chama-se Universalismo Europeu, a Retórica do Poder, do Immanuel Wallerstein. Que eu sempre indico para os meus alunos. E esse é o famoso Cebola, que consegue que eu providenciar. Também sempre indico para meus alunos, está aqui, ó, ao vivo. Olha, gente, o nosso programa infelizmente chegou ao fim. Passa rápido, né? Mas é porque esse programa foi diferente. A gente também fez como a grande mídia faz. A gente está mexendo com o desejo do telespectador. Mas é o desejo do consumo de cultura, né? Que ninguém sai impune a essas leituras. E isso aí vale a pena. Cebola, obrigada. Olha, eu agradeço demais. Vocês, como sempre, um casal
simpaticíssimo e cada vez mais culto. Parabéns. Obrigada. Obrigado. E obrigada a você, nosso telespectador. Continue com a programação da TV Comunitária. E agora a gente tem aqui livros para comentar, pelo menos mais uns 2 anos de Contraponto Cultura. Então, semana que vem a gente volta com um desses. Até mais.